Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora com mais um momento de reflexões pedagógicas online, Diálogos entre a Teoria e a Prática 2021. Eu sou a professora Luciana Ramos e ficarei com vocês durante a metade inicial da nossa formação. O tema que será abordado nessa formação será as práticas do professor alfabetizador em tempos de pandemia. Vamos para o próximo slide? Aqui seguem os principais gestores da nossa rede municipal de ensino. Próximo. Os professores formadores, ou seja, a nossa equipe de professores formadores, é composta por 4 técnicos. A Janaína, a Laurinda, eu e a Tânia Maria. No entanto, apenas eu e a professora Tânia Maria daremos andamento a esta formação. O objetivo geral dessa formação é auxiliar os docentes em suas práticas e oferecer sugestões quanto aos encaminhamentos pedagógicos nos processos de ensino e aprendizagem neste momento de pandemia. Próximo, o objetivo específico é discutir e trocar experiências com professores da REME para colaborar com os encaminhamentos pedagógicos em época de pandemia. A nossa pauta de hoje é a seguinte. Número 1, comunicação entre escola e família. Número 2, rotina escolar em casa. Como praticar? Número 3, tecnologias e recursos digitais, fundamentais no ensino remoto. Número 4, elaboração do plano de aula. O que é essencial? Número 5, atividades de alfabetização remota, professora Aldana. Número 6, Canva como recurso para professores. A professora Aldana Velasquez é a nossa convidada especial de hoje. Ela trabalha na escola Maria Regina de Vasconcelos Galvão e trará algumas contribuições para nós. Próximo slide, por favor. Agora, eu vou falar com vocês sobre a comunicação entre escola, professores, familiares. Bom, nós devemos ter em mente que a escola é a grande responsável por organizar a comunicação entre professores e familiares da melhor maneira possível. Ela é responsável também por encontrar e selecionar os melhores meios para que essa comunicação aconteça de forma eficaz e precisa. É importante que a escola, ou seja, que parta da escola, essa comunicação com os familiares e alunos. Os professores, por outro lado, eles devem planejar aulas que sejam práticas e objetivas. Devem disponibilizar atividades que contem com materiais de baixo custo, de fácil acesso e que, de preferência, esses familiares ou responsáveis já tenham em casa, materiais de fácil aquisição. Além disso, é papel dos familiares, dos professores, orientar os familiares e os alunos, tá? Porque se não houver essa orientação, como que eles vão se organizar com essas crianças em casa? Eles precisam de uma orientação precisa e clara para que eles consigam, juntamente com as crianças, desenvolver as atividades propostas por vocês. As famílias, qual que é o papel das famílias? Devem se mostrar sempre aptas, claro, a ajudar na medida do possível, ou seja, da melhor maneira possível, as crianças e também os professores. Elas têm que se colocar disponíveis para situações de interação. Não tem como os responsáveis pelas crianças se ausentarem na ausência dos professores.
porque no momento de ausência dos professores, eles têm que estar presentes, seja no momento das aulas, seja em outros momentos, mas essa interação com os familiares tem que existir. Nesse momento de pandemia, a união família-escola é, no mínimo, essencial. Nós estamos passando por muitas dificuldades, todos estão no limite, não só profissionais da educação, mas também outros profissionais, outros setores, parte da economia. Estamos vivendo um momento inédito e juntos seremos mais fortes e conseguiremos chegar e avançar, mesmo que tenham algumas perdas. Essas perdas vão ser recuperadas lá para frente. Com certeza, com uma boa organização e um bom planejamento, tudo será reparado no seu devido tempo. Próximo, por favor. A rotina escolar em casa. Como praticar? Nós temos que pensar seriamente na nossa rotina, ou melhor, na rotina desses familiares em casa. Mas o professor tem que estar, como eu já disse antes, disposto a organizar isso com eles. Então vamos lá, vamos pensar no tempo. Orientem professores, os pais e os alunos quanto aos prazos, tanto de realização das atividades, quanto aos prazos de devolutiva dessas atividades. Não tem como as crianças receberem atividades postadas por vocês sem saberem quando tem que realizar e quando eles têm que devolver. E os pais também têm que saber isso para poderem orientar seus filhos, tá? Bom, quando a gente passa para o cronograma, que também é um tópico bastante importante, nós temos que ter em mente que ele é fundamental para as famílias se organizarem com as crianças em casa. É necessário que as aulas que seriam desenvolvidas presencialmente na escola sejam também desenvolvidas de forma remota. Então, esse cronograma tem que ser disponibilizado semanalmente ou mensalmente, eu não sei, vai depender da realidade de vocês, mas tem que ser disponibilizado. O ambiente. Vamos pensar no ambiente agora. Deve ser um ambiente para essa criança, né? Nesse ensino remoto, em casa, nesse momento de pandemia. Ele deve ser tranquilo. Eu sei que tem crianças que passam por situações difíceis, as famílias são complicadas, nós sabemos das dificuldades, dos obstáculos, mas temos que orientar essas famílias a criarem, né, ou desenvolverem em algum lugar da casa um cômodo, né, construírem um espaçozinho que seja adequado para o estudo dessas crianças, para que eles possam focar, não se dispersar, né, um ambiente tranquilo e aconchegante, para de fato essas crianças conseguirem se concentrar e conseguirem aprender, conseguirem assimilar alguma coisa do que está sendo transmitido pelos professores, por vocês, tá? Sabemos que as crianças e as comunidades, como eu já disse, elas possuem realidades distintas, sabemos dessas dificuldades, mas é nosso papel, eu volto a reforçar, é nosso papel enquanto professores fazer o máximo possível para orientar essas famílias e essas crianças para que eles consigam, de fato, construir um conhecimento que seja realmente significativo. Podemos passar para o próximo. Tecnologias e recursos digitais no ensino remoto. Tá? Aqui eu coloquei várias ferramentas que vocês podem utilizar, podem até incentivar aos pais ou responsáveis que utilizem, podem trocar ideias com outros professores, mas o que eu quero falar aqui são de algumas tecnologias e recursos que eu considero mais importantes. Então, vamos lá. Tecnologias necessárias. Primeiro, eu vou falar das que necessitam de acesso à internet. Que seriam os celulares, os tablets, os laptops, os desktops. Esses, ou melhor, essas tecnologias precisam de acesso à internet.
Já câmeras fotográficas, televisões, rádios, são tecnologias que não necessitam de acesso à internet. Então, podem ser utilizadas também, mas não há necessidade desse acesso. Como eu falei, e vou repetir ao longo dessa formação, as realidades são diferentes, sabemos disso, as circunstâncias são difíceis, mas nós temos que procurar, pelo menos, oferecer as possibilidades diante desse momento. Se por um acaso esses familiares ou essas crianças não tiverem acesso à internet ou acesso a qualquer uma dessas tecnologias ou recursos, a escola deve procurar entrar em contato com esses familiares e procurar disponibilizar os materiais necessários para a aprendizagem dessas crianças de uma outra forma. Mas nós devemos lembrar que nós temos que respeitar os decretos, nós temos que respeitar as CIs, ou seja, nós temos que respeitar tudo isso. Então, se por alguma razão, em algum momento, estiver algum decreto em voga, por exemplo, então o que é necessário? Respeitá-lo e esperar o momento adequado para que esses familiares possam presencialmente retirar esse material de forma impressa. De uma forma geral e resumindo, nós temos que ofertar, nós temos que mostrar, nós temos que possibilitar. Nós temos que resgatar todos os nossos alunos e oferecer as possibilidades para que todos tenham acesso aos materiais que a REME e que vocês produzem. Bom, continuando, tá, nesse slide, eu vou falar agora de alguns recursos digitais que eu considero essenciais e que eu acho que são os mais importantes e que vocês, com certeza, devem utilizar mais. Não só vocês, como também os familiares ou responsáveis dessas crianças. Então, eu vou começar com o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo bastante comum, é um aplicativo que quase todo mundo tem, e que, pelo fato de quase todo mundo já ter esse aplicativo, eles também já têm a familiaridade no manuseio dele. Então, pela familiaridade, eu vejo, e eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que é o aplicativo mais utilizado. Ele possibilita trocas de mensagens, tanto mensagens escritas quanto mensagens por áudio. Ele possibilita a criação de grupos e também a realização de videochamadas. É um aplicativo muito bom e que possibilita grande parte do serviço que os professores têm para desenvolver. Bom, eu vou para as ferramentas do Google agora, porque Facebook e Instagram são também aplicativos conhecidos, mas que não têm tantas facilidades que o WhatsApp tem, a meu ver. Então, embora sejam utilizados, acredito que o WhatsApp seja mais interessante no manuseio nesse momento. As ferramentas do Google, eu vou começar falando do Gmail, tá? O Gmail é a porta de acesso a todos os serviços do Google. Através do Gmail, você, ou melhor, explicando de uma forma mais clara, é necessário abrir um e-mail, criar um e-mail, que vai ser conhecido como Gmail, e a partir desse Gmail, vocês terão acesso ao Google Classroom, que é uma sala de aula virtual, que possibilita postagens e envios de atividades, compartilhamento de conteúdos, enfim. É bem interessante. E eu sei que tem muitos professores que já utilizam o Google Classroom há algum tempo, desde o início, inclusive, do ensino remoto. O Google Meet. O Google Meet é um aplicativo de videoconferência, também muito usado por muitos educadores e que traz uma grande facilidade, que é a realização de videochamadas com até 100 pessoas. Então, é legal, por exemplo, vocês abrirem uma chamada, uma videoconferência, através do Google Meet, e com todos os alunos poderem, em tempo real, ou seja, através de uma aula síncrona, conversar com esses alunos, interagir com eles e desenvolver suas aulas por ele, no caso.
tá? Bom, agora eu vou falar um pouco do YouTube. O YouTube é um imenso repertório de conteúdos que enriquecem as aulas dos professores, as nossas aulas, né? Porque eu também sou uma professora, eu também participo, eu também estudo. Então, quando a gente fala de professor, a gente fala de todos nós, tá bom? Então, eu uso muito o YouTube para acessar tutoriais, para realizar pesquisas. Utilizei muito quando estava em sala de aula para desenvolver atividades e buscar atividades para os meus alunos. E para publicar vídeos, porque ele tem essa facilidade de permitir a publicação de diversos vídeos, tá? Bom, isso é o que eu tenho a dizer a respeito do YouTube. Agora eu vou falar um pouquinho da TV Reme e da Rádio Reme, né? Que são ferramentas muito interessantes que a nossa rede municipal de ensino desenvolveu e através dela nós temos a possibilidade de transmitir conteúdos. São os conteúdos que estão, na verdade, contidos nos cadernos que nós temos desenvolvido. São conteúdos de agora, recentes, né? E eu trago aqui para vocês uma informação que é a seguinte: para ter acesso tanto à TV Reme quanto ao Rádio Reme, tem um aplicativo que até está disponibilizado aí nas redes sociais, e que basta abaixar esse aplicativo para todos terem acesso aos conteúdos produzidos e repassados por esses canais, tá? Então, vocês teriam acesso, ou os pais e familiares teriam acesso por meio desse aplicativo. Vocês também podem acessar pelo YouTube. Mais para frente eu vou passar os links de acesso, tá bom? E também podem sintonizar a TV Reme, tá? Por meio do canal 4.2 da TVE, tá? TV Educativa. Vamos passar para o próximo? Bom, elaboração do plano de aula. O que é essencial? Aqui eu vou dar um panorama geral para vocês. Eu vou falar de uma forma breve, porque no próximo slide eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que nós temos que pensar quando a gente vai para uma sala de aula? Quando a gente pensa em ir para uma sala de aula? Nós temos que pensar que não existe a possibilidade de irmos para uma sala de aula sem um planejamento. Como você vai desenvolver alguma coisa, alguma atividade, como você espera que os seus alunos aprendam, se você não planejou nada para alcançar o objetivo que, na verdade, não existe, porque você não planejou? Está tudo na sua cabeça, as coisas podem ficar confusas de repente. Então, temos que planejar. Antes de entrar para uma sala de aula, esse planejamento tem que estar em mãos, organizado, revisado, porque a boa aprendizagem vai acontecer se nós tivermos um bom planejamento em mãos, tá? Então, o primeiro passo é estudar o referencial curricular da Reme. Primeiro passo, nós temos que estudar o referencial. Lá temos várias informações, conteúdos que são essenciais para nós, professores, podermos ministrar nossas aulas, nós, formadores, podermos elaborar os cadernos para vocês, podermos elaborar formações para vocês. Temos que estudar. Aliás, nós temos que estudar o tempo todo. Nós temos que estar dando continuidade a esse estudo. Por isso, formações continuadas, especializações, mestrados, doutorados, pós-doutorados, e aí vai, tá? Nós nunca vamos chegar no ponto que poderemos dizer, sabemos tudo. Não, nunca saberemos tudo. Sempre teremos algo novo a aprender. Então, depois de estudar o referencial, vocês vão selecionar os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento que vocês vão trabalhar em cada componente curricular. Por fim, vocês vão focar nas habilidades e conhecimentos específicos.
Mas agora, no próximo slide, eu vou detalhar melhor isso para vocês. Vamos para o próximo. Bom, reflexões iniciais. Então, vamos lá. Vamos detalhar um pouco mais isso que nós estamos abordando, que nós estamos conversando. O que trabalhar? Primeira coisa, primeira pergunta. Definir, como eu já disse anteriormente, os objetos de conhecimento que serão trabalhados em cada componente curricular. Então, temos que primeiro verificar o que será trabalhado. A partir disso, o que alcançar? Ou melhor, o que nós desejamos que os nossos alunos aprendam? Onde nós queremos que eles cheguem? Então, vamos lá. Nós vamos focar nas habilidades e conhecimentos específicos que precisamos necessariamente que os nossos alunos desenvolvam. Então, isso é essencial, né? Então, eu gostaria até de falar sobre isso um pouquinho, porque no nosso referencial nós temos ali habilidades, tá? E as habilidades, elas vêm de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. E os conhecimentos específicos, eles focam mais no que, em exatamente naquilo que nós queremos trabalhar com os nossos alunos. Então, temos que prestar atenção nisso, temos que prestar atenção que os objetivos, os conhecimentos, específicos são fundamentais, que nós não podemos ficar ali só olhando as habilidades, mas temos que verificar todos os conhecimentos específicos. E sempre lembrar que as habilidades têm que ser trabalhadas o ano todo, e elas podem ser retomadas o tempo todo. Tá? Não é porque temos 4 bimestres que vamos dividir essas habilidades em 4 bimestres e não repeti-las em outros bimestres. Não, temos que trabalhar em forma de espiral, sempre retomando essas habilidades, tá bom? Por quê? Porque às vezes o aluno não alcançou essa habilidade agora, mas vai alcançar lá na frente. Então, nós temos que estar retomando o tempo todo. Como trabalhar? Essa é uma outra pergunta. Definir como trabalhar, o que é essencial em tempos de pandemia, não é fácil, mas é possível, e muito possível, tá? Nós temos que procurar verificar a realidade dos nossos alunos, como eu já falei anteriormente, a realidade das comunidades escolares, os obstáculos que vocês enfrentam, que nós enfrentamos de modo geral, mas temos que procurar soluções, né? Soluções para nós entendermos qual caminho nós vamos percorrer. E essa é uma pergunta que eu faço. Qual caminho vocês vão percorrer, né? Para fazer com que esses alunos aprendam. Então, é um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que com dedicação, com interesse, vocês vão conseguir encontrar uma saída, uma boa saída que vai alcançar esses alunos que ainda não estão tão interessados ou não estão tão focados, tá? Podemos ir para o outro? Bom, agora, gente, nós vamos trabalhar alguns tópicos, ou melhor, os tópicos necessários para um planejamento efetivo. Só que assim, eu vou ler aqui com vocês os primeiros, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem os tópicos de um planejamento, e até a maioria ou todos, tá? Mas eu gostaria de citar, pelo menos, porque é sempre bom nós estarmos retomando. Então, nome do professor que vai ministrar a aula, tá? Ou professora, componente curricular, matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências. O ano escolar e a turma, claro, né? Primeiro ano, turma tal. Data ou período de realização, se for um planejamento para apenas um dia, para apenas uma aula, vocês vão colocar e citar que é para uma aula, né? E vai ser desenvolvido em tal dia, ou para 2 aulas, 2 horas aula, e vai ser desenvolvido
em tal dia. O objeto de conhecimento, habilidade relacionada e conhecimento específico, vocês já entenderam ou vocês já tiveram a explicação, né? Que eu já relatei nos slides anteriores. Então, eu não vou retomar essa parte, mas eles têm que estar lá presentes, né? No momento que vocês forem entregar esse planejamento para coordenação, ou para a direção, ou para uma supervisão que queira olhar, ou para qualquer um, tá? Bom, eu vou começar falando aqui, de uma forma mais específica, da metodologia. Então, tem algumas perguntas que eu gostaria de colocar para vocês refletirem. De que forma acontecerão as minhas aulas? Então, é uma pergunta, né, que é bastante interessante no momento que você desenvolve um planejamento, porque você precisa saber isso. Qual o caminho que você vai percorrer? E mais, qual o método de ensino que você vai utilizar? Eu posso dar uma dica. Eu não gostaria de responder essas perguntas, eu gostaria que vocês refletissem, tá? E depois fossem perguntando para mim pelo chat, ou chat, como preferirem, tá? E nós irmos discutindo sobre isso. Porque são questões que são interessantes de serem refletidas antes de nós esclarecermos ou comentarmos a respeito delas, tá bom? Vou falar das ferramentas ou recursos, né, que nós podemos utilizar, lembrando que recursos, eu posso ter os recursos materiais e os recursos humanos. Os recursos materiais seriam objetos que vocês vão utilizar durante o desenvolvimento das aulas. Então, sei lá, retroprojetores, laptops, lápis de cor, lousa digital ou lousa normal. Eu não estou querendo pegar pesado, gente. Mas eu estou falando, tem vários recursos, citando exemplos de recursos, tá? Que podem ser utilizados, recursos materiais, para vocês desenvolverem as suas aulas, ok? Até mesmo por meio dos celulares, né? Por meio de smartphones, tablets, às vezes tem alguma aula que é mais interativa, né? Mas isso daí, eu estou falando eu coloco esse planejamento, é claro que nós estamos vivenciando uma época pandêmica, um ensino remoto, mas eu estou dando, por isso que eu falei, eu não quero pegar pesado, estou explicando de uma forma geral os recursos, mas é óbvio que vocês vão utilizar os recursos de acordo com a situação que nós estamos vivenciando hoje, tá bom? Então, temos músicas, né, no caso, áudios, vídeos, para podermos utilizar, né, todos como considerados como recursos materiais. Recursos humanos seríamos nós, enquanto educadores, ou qualquer outra pessoa que esteja participando, os alunos, e, no caso, os familiares desses alunos. Então, temos muitos recursos humanos aí, tá bom? Bom, ainda continuando com esse slide, porque eu tenho que falar um pouquinho, não vou falar muito, mas vou falar um pouquinho das formas de registro, porque é o seguinte, durante esses ensinos remotos, o que acontece? Nós temos que ter a certeza de que o nosso aluno participou, de que o nosso aluno esteve presente, de que de alguma forma ele está realizando as atividades. Então, como que vocês podem fazer isso? Através do próprio grupo mesmo. É uma possibilidade, fazendo uma chamada ali no grupo que vocês abriram, ou forem, ou vierem a abrir. Vocês podem fazer uma chamada virtual, onde eles vão responder, presente, estou aqui. Eles podem responder até mesmo por meio de áudio. Se vocês utilizarem o WhatsApp, eles podem, por meio de mensagens de áudio, responder. E eles também podem mostrar que estão participando, que estão frequentes, quando eles realizam as atividades propostas. Então, quando eles postam atividades, quando um pai ou um familiar grava um áudio dessa criança ou um vídeo dessa criança, uma forma de vocês, no caso, constatarem
que essas crianças estão presentes, estão desenvolvendo as atividades e estão frequentando as aulas, tá? Vou falar um pouquinho também de instrumentos e formas de avaliação. Não vou detalhar muito, porque vocês terão uma formação que vai falar especificamente de avaliação. Então, ficará para depois da nossa, mas vocês terão essa formação. E aí vocês vão poder ver tudo isso, tudo que se refere à avaliação de uma forma mais precisa, ok? O que vocês têm que avaliar? Então vamos voltar lá na ideia do planejamento. Avaliar se os objetivos propostos no planejamento de vocês foram alcançados. Isso vocês vão ter que avaliar, né? Ou, por outro lado, avaliar se as habilidades que vocês desejam e os conhecimentos específicos foram alcançados pelos alunos. Então, isso tem que ser avaliado. Meu aluno aprendeu? Eu tenho que avaliar se ele desenvolveu as habilidades que eu propus no meu planejamento. E como que eu vou fazer isso? Utilizando alguns instrumentos que podem me possibilitar essa avaliação, tá? Eu estou falando assim de forma bem geral, não quero especificar, tá bom? É só para a gente trocar umas ideias a respeito desse assunto. Bom, tem atividades escritas, seria um instrumento avaliativo, áudios e vídeos produzidos pelas crianças, desenhos produzidos por elas, enfim, né, as próprias avaliações ou atividades, me desculpem, atividades diagnósticas, tá? Mas aí, atividade diagnóstica, ou melhor dizendo, intenção diagnóstica, intenção formativa, intenção somativa, isso tudo vai ser visto depois, como eu já disse, tá bom? Observações. O campo para observações, eu acho interessante ter um campo para observações, porque muitas vezes, quase sempre, posso dizer, nós não conseguimos concretizar o nosso plano de aula, o nosso planejamento. Nós não conseguimos alcançar o que nós gostaríamos de alcançar por meio dele. Então, é interessante colocar ali, registrar nesse campo de observações o que faltou, o que eu preciso retomar, o que eu preciso modificar, qual a dificuldade que eu encontrei, e replanejar essa aula, né, por uma situação, por um momento posterior. Eu não digo, aí vocês podem até me perguntar, ou podem até dizer, mas como eu vou fazer isso? Já é difícil desenvolver as aulas que eu tenho que desenvolver, imagine se eu for fazer isso que você está propondo, né, deixar para um momento anterior. Mas vocês lembram que eu falei que nós temos que resgatar as habilidades, retomar as habilidades? Então, terão momentos que vocês poderão fazer isso, né? Retomar essas habilidades. O tempo todo nós estaremos fazendo isso, retomando essas habilidades, participando com essas crianças, entendendo essas crianças. Então, registrem, é uma forma até de vocês conseguirem se organizar melhor, se entender melhor e entender melhor a sua clientela, tá bom? E lembrando que não podemos esquecer que o plano é flexível, né? Então, vocês têm a possibilidade de fazer isso sempre, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, aqui eu trago alguns sites educativos, algumas ideias de sites educativos que vocês podem pesquisar, que vocês podem indicar para os pais ou familiares, tá? Porque são sites interessantes, que tratam de ciências, por exemplo. Esse primeiro, Era Uma Vez, é um canal de ciências muito bacana, que tem vários assuntos, aborda vários assuntos, e eu tenho certeza que muitos vão se interessar, né? E vão gostar. Tem várias situações que fazem parte do dia a dia, contextualizadas, então vale a pena conferir. Temos esse CETERRA, que é um quiz de geografia. É claro que às vezes vocês vão entrar nos sites, né? E aí vão verificar que às vezes pode ser muito difícil. É claro, pode ser que nem todos, né, tenham a facilidade ou tenham a oportunidade de
interagir com esses sites, porque nós já falamos até, né? Nem todos têm acesso, nem todos têm condições, mas são formas que nós podemos ou que nós temos de passar essas informações e contribuir um pouco mais com esses familiares, porque nós sabemos que eles estão nervosos, esses pais estão ansiosos, não sabem mais o que fazer, eles não são pedagogos, não são professores, e nesse momento eles estão tendo que agir como se fossem. Então, eles trabalham, muitas vezes trabalham o dia inteiro, chegam cansados, têm a casa, a família para cuidar e ainda os filhos para ensinar. Então, não é fácil, nós precisamos ajudá-los e temos que pensar sempre nisso. Então, tudo que puderem indicar, que puderem sugestionar, eu acho que é bem interessante, que vale a pena. Duolingo, aprender idiomas, né? Às vezes a criança tem interesse, por que não? Aprender um idioma diferente. Eu conheço muitas crianças que hoje em dia assistem animes e estão querendo aprender japonês. Por que o seu aluno não pode querer aprender japonês? Nós não sabemos. Nós temos que oferecer, nós temos que despertar o interesse nessa criança, para que a partir daí ela construa um aprendizado que seja realmente significativo. Ela tem que querer para construir esse aprendizado. TV Brinkbook, canal de músicas e histórias. Farol de Histórias, que é um canal de contação de histórias. Tenho Ensinando Meu Filho, que tem várias atividades, né, para serem exploradas. Seguindo para o outro slide, eu tenho esse site aqui, Matemática Divertida, que eu acho bem interessante, trabalha bastante matemática do primeiro ano, tá? Então, tem diversas atividades que dá para tirar até de base, ou né, no momento que vocês quiserem elaborar as atividades complementares, ou até mesmo fazer as atividades ali com os alunos, juntamente com eles, por meio de uma videoconferência no Google Meet. Enfim, nós temos que ousar, essa é que é a verdade, nós temos que nos reinventar, nos redefinir, temos que sair da zona de conforto, porque é um momento, como eu já disse, inédito. Não adianta nós ficarmos de braços cruzados e pensarmos que quando isso tudo terminar, as coisas vão voltar a serem como eram antes. Não vão. Vamos voltar para um novo normal. Ou melhor, vamos seguir para um novo normal. Porque não tem como voltar se ele é novo, não é verdade? Bom, atividades educativas é um outro site que tem muitas atividades de alfabetização, só de matemática, só de língua portuguesa, enfim. Muitos conhecem esse site. Escola Games também é legal, tá? YouTube, como eu já falei, tem um repositório enorme, variado de conteúdos, de histórias, de cantigas, enfim, de tudo que vocês precisarem. Eu trouxe aqui o link de acesso, estão vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir acessar por aí, no momento em que os slides estiverem disponíveis para vocês. Mas, se não conseguirem, vocês copiam, colam e acessam, tá? Tem o link aí da TV Reme, tá? Para vocês poderem mostrar até para os pais, que tem como acessar pelo YouTube, TV Reme, dá para vocês fazerem isso. Às vezes eles estão com a televisão quebrada, não sei. Existem N possibilidades. N coisas podem acontecer nesse momento. E aí é uma nova porta aí de entrada para a TV Reme. E eu passei também o link para o aplicativo Rádio e TV Reme, tá? Que é aquele aplicativo que eu falei que é um aplicativo gratuito, que pelo jeito está disponível eu não sei se é Google Play ou Play Store, eu não me lembro no momento o nome, né? Porque aquela loja virtual da Samsung, que utiliza o Android como sistema operacional. Mas tem o link aí, é só acessar o link que vocês vão conseguir baixar esse aplicativo e acessar os conteúdos da rádio e da TV Reme. Bom, agora eu encerro, né, a minha parte
conversei com vocês até o momento e eu encerro a minha contribuição nessa formação, passando a palavra para minha colega e grande amiga, Tânia Maria, que vai dar continuidade à formação com vocês. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham uma excelente formação. Até mais. Dando continuidade à nossa formação, eu sou a professora Tânia Nóbrega e, neste momento, eu quero convidar vocês a refletirem um pouquinho sobre o que é um ambiente alfabetizador. O que precisamos para tornar um ambiente que proporcione ao educando a aquisição da leitura e da escrita? Quero deixar neste momento 2 perguntas para vocês. Você, professor, considera que a sua sala de aula é um ambiente alfabetizador? É possível criar um ambiente alfabetizador no seio familiar? Vamos refletir um pouquinho que temos um ano de longe das nossas salas de aula. Mesmo assim, quando a gente para pensar o que é este ambiente, pensamos na nossa sala de aula, nos diversos materiais que colocamos, como o alfabeto móvel, o alfabeto fixo na parede, os silabários, o quadro numérico, o cantinho da leitura, o cantinho da escrita, da leitura, e pensamos nesse alfabetizador. Durante o ano letivo, isto vai mudando conforme as crianças vão mudando e crescendo no desenvolvimento da leitura e da escrita. Sabemos que dentro desse convívio escolar, e que até aí nós nunca pensamos que iríamos ter atividades remotas, tem toda uma rotina de preparo para que esse cantinho alfabetizador ou esse ambiente alfabetizador da sala de aula seja de acolhimento e de desenvolvimento entre os pares, entre os seus alunos, e como esses alunos vão, à medida que têm contato com diferentes suportes, vão desenvolvendo essa leitura escrita. Nosso momento agora é de refletir como num tempo pandêmico, onde estamos com aulas remotas e onde essa criança está no seio familiar, dentro do seu ambiente familiar, se é possível fazer ou não esse ambiente alfabetizador. E o que seria esse ambiente alfabetizador? Temos que dividir esse momento da casa em 2 etapas. A primeira são as atividades proporcionadas pela Secretaria de Educação, pelas atividades complementares que vocês, professores, estão realizando, e o momento de estudo e de cumprimento dessas tarefas que devem ser prazerosas para a criança. Outro momento de reflexão é como os pais, os responsáveis, os irmãos mais velhos que tenham essa aquisição já da leitura e escrita, podem contribuir para formar esse ambiente dentro do seio familiar. Vamos ver 2 situações do cotidiano, de uma vida normal dentro do seu ambiente. Prestem atenção uma coisa. Nesse tempo de isolamento social, muitos pais tiveram que se reinventar para poder acomodar as crianças e proporcionar a elas diversão, brincadeiras, momentos de lazer e também de obrigações. Vamos ver uma família que disponibilize, por exemplo, um jogo de trilha. Quando esta criança, com o seu pai, a sua mãe, ou seu irmão mais velho, ou
ou um tio ou um avô vão participar de um jogo, como é o de trilha, eles vão ter contato com regras. E essas regras vão ser lidas pelo adulto, que vai dar a leitura e como realizar esse jogo. Isto é proporcionar um ambiente alfabetizador, pois a criança vai ter contato com uma tipologia textual de cumprimento de regras e identificar que para jogar ele tem que assimilar aquelas orientações. Vamos pensar num outro momento mais prazeroso dentro dessa família. O momento de se fazer um bolo para um lanche da tarde. Que coisa fabulosa! A mãe pode solicitar a ajuda desses filhos a participarem da confecção desse bolo, a juntar o material necessário para poder bater. Ela pode, na hora que for, solicitar que pegue o fermento, a farinha de trigo, a margarina, fazer a leitura dos rótulos, pedir que leiam as receitas. Vamos procurar onde tem a palavra ovo, começa com o, termina com o. Vejam, tem 3 letras essa palavra. Este ambiente é um ambiente alfabetizador. A mãe também pode propor uma pesquisa. Que tal hoje à tarde a gente ir procurar uma receita de uma chipa e para poder a gente fazer na hora do nosso lanche? A pesquisa está dentro desse seio familiar. E o que esse pai precisa, essa mãe, esse tio, esse irmão, esse avô, precisa entender e que é nossa responsabilidade como professor proporcionar é que, diferentemente da escola, daquele ambiente organizado próprio para o convívio social entre os pares, dentro de casa, dentro dessa família, esse ambiente vai acontecer com situações corriqueiras do dia a dia. A família também pode propor, por exemplo, a ida no supermercado, da leitura dos diversos produtos que essa família vai adquirir, da quantidade que estão levando. Na hora do pagar essas compras, o acesso a cédulas e moedas do nosso sistema monetário. Também podemos pensar na brincadeira que esta família, ao sair de casa para ir para um parque, para ir para uma praça, para ir para um clube, ela tem de mostrar que dentro desse ambiente existem símbolos, existem letras, existem números, e desta forma ela vai estar proporcionando um ambiente alfabetizador para o seu filho, e a criança que tem contato desde muito cedo com esta disponibilidade dos pais, ela se alfabetiza e entre a leitura e a escrita muito mais facilmente. Então, nós precisamos definir, tá, que a criança, para ter um ambiente alfabetizador, seja dentro do ambiente escolar, ou seja, no seio da sua família, ela tem que ter um contato sistematizado com diferentes formas de escritas e de leitura. Ela tem que ter contato com atividades que proporcione diferentes formas de assimilações e diferentes funções da escrita, da leitura, através dos gêneros textuais disponibilizados. Podemos falar para essa família, ou orientar essa família, que ela também pode deixar bilhetinhos, ela pode preparar receitas culinárias, ela pode explorar rótulos, embalagens, ela pode colocar listas de livros que essa família pode propor
com um exemplo de leitor e instruam professores que esses pais, esses responsáveis por esse educando, ao ler, coloquem o livro virado para a criança e, à medida que forem lendo, acompanhando cada palavra, para que a criança possa entender que a leitura está ali e que tudo que a gente fala pode ser escrito. Então, nós já fizemos a divisão do que é um ambiente escolar alfabetizador e do que é um ambiente familiar. Vamos para o próximo slide? Vejam que agora nós vamos conhecer o cantinho da leitura e que essa leitura ela passa por um alfabeto. Professores, tomem muito cuidado com esse cantinho da leitura. O cantinho da leitura, ele não tem só que ter livros, ele pode ter textos curtos, frases, palavras, o alfabeto móvel, a escrita do nome da criança. Dentro desse ambiente, pode ter travas-línguas, fábulas, quadrinhos, que são textos de fácil assimilação e que servem para divertir e brincar. E a criança está nessa fase. Também podemos ter, nesse cantinho da leitura, dentro do ambiente escolar, os diferentes títulos dos livros que vão ser lidos na semana, e é importante que a gente ofereça uma leitura por dia dentro deste ambiente, mesmo em aulas remotas. A criança que tem acesso à leitura, ela se alfabetiza com muito mais rapidez. E em casa, como estimular esta leitura? Como fazer esse cantinho da leitura? Professores, vocês podem enviar, junto com os cadernos bases que estão sendo entregues, suportes de leituras, de trava-línguas, de palavras, de frases, dentro deste material a mais, para que eles possam ter contato e sirva de apoio neste momento. Estimular os pais a saberem da importância dessa leitura é de fundamental importância no processo de alfabetização. Vamos para o próximo slide. Nós temos o alfabeto na escola, o alfabeto em casa. Eu quero chamar a atenção para vocês de algo muito importante no processo de alfabetização. Não entreguem e não forneçam à criança qualquer tipo de material. Se a minha criança ela está na fase da aquisição do som e de reconhecimento das letras do alfabeto, esta é a prioridade neste momento. A sua criança avançou, o seu educando avançou, está na hora de fornecer palavras. Está na hora, avançou, de formar frases e os textos. O alfabeto tem que estar na mão da criança para esse manuseio, para reconhecimento, identificação do som. E dentro do ambiente em casa, sugerir aos pais que podem fazer uma caixinha com objetos para que a criança vá tirando e colocando a sua letra correspondente. Possam fazer brincadeiras com os próprios objetos dentro de casa. Vamos colocar a letra C aonde tem um objeto que começa com essa letra. Entender e fazer o pai, os pais, os responsáveis por essa criança, participar desse processo é muito importante. Vamos para o próximo slide. É importante salientar que nós não só temos uma alfabetização na língua portuguesa. Nós temos uma alfabetização matemática. E o cantinho da matemática precisa proporcionar aos educandos o contato com os números,
com materiais de contagem, que pode ser canudinho, palitinho de picolé, tampinha de garrafa, para que as crianças comecem associando o número à quantidade, a escrita do número, o calendário, para que a criança tenha contato do dia, das sequências dos dias da semana, dos meses do ano que estamos transcorrendo. Esse conhecimento é importante na matemática. É importante para a criança determinar local, data, hora. Então, nós temos que entender que a alfabetização matemática ela também precisa ser proporcionada, que ela também passa pela escrita e pela leitura, e ela precisa da compreensão. E quanto mais cedo a criança tiver contato, mais rápido ela adquire esses conhecimentos e essas habilidades. E dentro de casa, professor, ofereça neste material que vocês podem estar disponibilizando, junto com os cadernos, material de contagem, os números, o quadro numérico, para que a criança tenha contato desde muito cedo e que esse material sirva para consulta. Ela brincando no dia a dia, ela vai tomar conhecimento desses números. Vejam que na questão dos números, quando ela sai à rua com seu pai para fazer compras, para ir na casa de um colega, ela não tem apenas os números de 1 a 10, de 1 a 100, ela tem uma progressão de números muito maior. Mas é importante que ela passe pela essa aquisição e tenha contato com esse material. Vamos para o próximo slide? Mostro aqui para vocês alguns recursos que vocês podem oferecer como contribuição para esse ambiente alfabetizador familiar. O quadro com o alfabeto, com rótulos. As crianças passam a identificar. A bondade de se trabalhar com rótulos é que nós temos eles, na maioria, com letras de imprensa maiúsculas, e a criança passa a ter contato com o início e o final da palavra, que eles percebam que tem quantidades de letras, que essas mudam de acordo com o rótulo que ele está oferecendo, a marca. Nós temos também a receita, onde a receita proporciona o conhecimento de número e a escrita, as medidas. Pode ir para o próximo. Vejam, o alfabeto é algo também primordial. Ofereçam aos seus educandos, aos alunos, o alfabeto que tenha os 4 tipos de letras. Lógico que sabemos que as crianças do primeiro ano, até metade do ano, até mais ou menos agosto, um pouquinho no início de agosto, eles vão ter contato primeiro com a letra bastão, minúscula e maiúscula. Mas acontece que a criança também tem que ter acesso aos vários tipos de letras. Quando eles saem na rua, vão ao supermercado, estão trabalhando com rótulos, eles têm uma diversidade de tipos de letras que formam o alfabeto. Então, disponibilizem à criança esse tipo de alfabeto. Próximo slide. Vejam que eu trago uma outra forma deste alfabeto. Vejam que ele já vem com a letra manuscrita. Não tem por que não oferecer. É necessário que a criança tome contato com isso. Quando ela chegar lá em novembro, que já vai estar lendo palavras, ela precisa reconhecer a letra A de diferentes formas. Próximo slide.
também temos que disponibilizar o silabário, simples, complexo, para que essa criança tenha cuidado, contato com essa escrita. Nós precisamos entender que a sistematização da escrita é necessária. Para eu escrever, eu uso letras, eu uso pedaços menores chamados sílabas, que é a junção das sílabas que eu formo palavras, e elas precisam ter um lugar de pesquisa. O silabário é um lugar de pesquisa. Eu posso orientar a essa família, o ambiente alfabetizador familiar, que esse material é um material de consulta para a criança, para que ele comece a ter contato com essas sílabas. Pode passar o slide. Neste momento, nós vamos ouvir um áudio da professora Aldana Velasquez, que é da escola professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão. Ela traz um vídeo, e antes desse vídeo ela trouxe como contribuição alguns materiais que ela confeccionou para os seus alunos. Importante que vocês percebam que tem professores fazendo esse tipo de atividade e proporcionando dentro de seus alunos, com seus alunos, um ambiente alfabetizador. Pode passar o slide. Pode passar o slide. Vamos para o vídeo da professora. Prof, perdão, eu me equivoquei agora, né? Foi Sim, isso? se você Ah, voltar um pouquinho, a gente retoma. Porque antes do vídeo tem que passar o material da professora. vamos ao A gente slide. pode repetir Então, desse aqui. deixa eu só anotar aqui o tempo que parou. 1 minuto, 1 hora e 2. Pode. Só um pouquinho, tá, gente? Ok. Só um pouquinho. Fernando! Fernando saiu, né? Você gritar aqui. Tá animado. Prof, vamos lá, Pronto, tá? Eu aviso ok, ele o ponto do corte, tá? Eu vou ok. sair, você espera um pouquinho, aí você pode seguir com o slide, você fala, que eu já faço a Conforme troca, você está tá? falando, eu coloco as três. Não dá para a gente voltar desse aqui, que eu apresento de novo? Pode sim, sem Pronto, problema. As perfeito. três. Você fala sobre a professora, né? Isso. Então tá bom, tá bom. Tá ok. Nós vamos mostrar agora para vocês, professores, atividades de alfabetização remota da professora Aldana Valescas, que ela é da escola professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, aonde ela proporcionou aos seus alunos, aos seus educandos, materiais para esse ambiente alfabetizador no seio familiar. Pode passar o slide? Vejam que ela traz, confeccionou o nome dos alunos, para que esses alunos tenham contato não só com seu nome, mas com o nome de alguns colegas. Ela traz o alfabeto colorido, gracioso para as crianças, assim como o alfabeto móvel colorido. Pode ir para o próximo. Ela também proporcionou o silabário,
para que possa servir de consulta para a criança escrever palavras, para que ela possa consultar a hora que ela for desafiada a escrever, por exemplo, a palavra casa. Próximo slide. Ela aqui mostra uma atividade que ela desenvolveu com muito cuidado, aonde ela desafia os educandos a perceberem que falta pedaços na palavra chamados sílabas e que pode ser atividades que desenvolvam a escrita. Próximo slide. Ela também traz o quadro numérico de 1 a 100. Nós já falamos anteriormente que esse contato é muito importante, porque a criança tem esse contato na rua, e não é só com o número de 1 a 100, mas nós vamos proporcionar o quadro numérico de 1 a 100 para que ela perceba que os números têm uma continuidade, não é só de 1 ao 10. Ela também disponibiliza a escrita desses números e a reta numérica de 1 a 10, e a escrita desses números. Pode passar. Também disponibiliza números individuais, para que ela possa até fazer um jogo da memória. Podem utilizar esse recurso, com o número e a escrita do número. Também proporciona o folheto do supermercado, que pode ser um convite, o folheto da padaria, da farmácia, para que ela tenha contato com os produtos que estão sendo ali disponibilizados para venda. Do lado, o bingo, que é um grande recurso para os professores, porque com o bingo você trabalha a sequência dos números, você trabalha números sem estar na ordem, para que a criança comece a identificar. Pode passar. E, por último, a professora disponibilizou com muito carinho, e eu agradeço a professora, o Canva, um recurso para que vocês possam utilizar na gravação das aulas que vocês têm que fazer para proporcionar um conhecimento e ajudar as atividades que estão sendo realizadas pelas crianças em casa, auxiliando aos pais a terem também esse ambiente alfabetizador. Vamos ouvir com muita atenção mais um recurso que pode ser útil para que vocês gravem essas aulas. Olá, professores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a utilizar o site Canva para gravar as videoaulas e encaminhar para o grupo de alunos que vocês atendem. Primeiro você vai acessar a internet, digitar canva.com para abrir o site. Essa é a página inicial do site. Para eu ter acesso a ele, eu preciso me registrar. Eu vou aqui em Registre-se e vejo aqui qual eu vou utilizar. Se eu vou utilizar o Gmail, Facebook ou outro e-mail. Eu já tenho cadastro, então não tem como eu me registrar novamente. Mas eu vou mostrar aqui se eu tivesse que me registrar. Eu acesso aqui, digito meu nome, o meu e-mail que eu quero e uma senha. E clico aqui. E eu já tenho acesso ao site. Eu vou voltar aqui e vou entrar pelo meu registro, que é o do Google. Vai abrir uma próxima página. Essa é a página principal do Canva. Canva, inicialmente, ele te dá acesso a um plano que se chama grátis. Você consegue acessar muita coisa, mas para ter um conteúdo melhor, coisas grátis, e para você só ir modificando, você pode utilizar o Canva Education. Você clica aqui, você faz um novo registro
Esse registro precisa que você encaminhe a cópia do seu diploma, né? Com o seu lerite para demonstrar para eles que você é professor ou trabalha na área de educação. Depois de uns dias, eles aprovam o seu cadastro e automaticamente na próxima vez que você for entrar, já está o plano modificado. Mas a princípio, nós vamos utilizar aqui, eu vou demonstrar o que a gente pode fazer nesse Canva. O Canva Education, ele tem muitas coisas bacanas. Um site inteiro, tá? Que você pode utilizar durante as suas aulas. Primeiro, ele salva tudo que você faz automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso. Eu saio, eu fecho, eu cai minha internet, eu perdi. Não tem problema. Vai ficar salvo aqui, ó. Tudo que eu fiz durante o ano está aqui. Além disso, nós temos acesso a várias coisas, como apresentações, que nós vamos falar daqui a pouco, infográficos, atividades, aqui no caso do inglês, mas você pode utilizar essa atividade e fazer uma atividade de português, tá? Com as mesmas imagens e só modificar o enunciado. Ciências, flashcards, esses flashcards a gente utiliza para fazer jogo da memória, baralho, cartinha, é bem interessante, você vai editando. Tem capas, cabeçalhos para a sala do Classroom, matemática, atividade de matemática, é só você editar o enunciado, modelos de plano de aula, tabela para você montar o horário da sua turma, atividade de arte, muitas coisas mesmo, de forma gratuita. Agora nós vamos usar a parte do Canva apresentações educacionais. São essas daqui. Eu vou entrar aqui em apresentação. O Canva é muito utilizado para publicidade, tem muitas coisas aqui. Se você quiser fazer um recado para mandar no grupo, pode fazer pelo post de Instagram, que também é bem bacana. Vamos em apresentação aqui. Vai abrir uma página em branco. Aqui você pode montar sua apresentação nessa página em branco aqui, utilizando as ferramentas que tem aqui, fotos, elementos que são clip arts, linhas, formas, gráficos, aqui tem gráficos que você pode utilizar, né? Você pode colocar fotos, tem muita coisa aqui. Aqui você escreve o título do texto, o título, textos pequenos, aqui também tem várias mensagens aqui que você pode ir editando. Mas nós temos aqui nesse lado aqui, templates. Templates são slides prontos para serem utilizados. O que você vai fazer? Você só vai editar o conteúdo que tem dele. Tem templates para todas as profissões aqui, imobiliárias, startups, tecnologia, e também tem a parte educacional, que você vai verificar aqui. Ver tudo. As primeiras apresentações são em língua portuguesa, mas a grande maioria está em inglês, que você vai editar, tá? Eu vou escolher um aqui para a gente fazer a nossa apresentação. Vou escolher este aqui. Este slides aqui tem 16 páginas. Eu não vou utilizar tudo, tá? Então, eu vou escolher a que mais me agrada. Eu sempre utilizo 4 ou 5, dependendo do conteúdo que eu vou explicar. E aqui, vamos na capa, na apresentação da aula, que está aqui. Tudo que tem aqui, esses clip arts aqui, eu posso editar, eu posso excluir, posso mudar a cor, conforme minha necessidade. Digamos, eu não quero isso daqui, então eu apago, deleto. Ah, eu resolvi que eu quero agora. Então, ou você vem aqui nessa setinha, ou você dá um Ctrl Z, que é a que volta clip art. Eu sempre gosto de colocar as imagens que estão do lado esquerdo aqui, para esse lado, porque o meu rosto vai ficar aqui. E aqui temos o texto, essas caixas de texto aqui, que são editáveis também. Você pode observar que aqui nós temos uma barra de ferramentas, parecida com do Word. Aqui é as fontes, o tamanho, a cor do texto. Aqui eu posso colocar em negrito, em itálico, centralizado, alinhado, marcadores de página.
E aqui nós temos desagrupar. A maioria das vezes aqui nesses slides, os textos são agrupados. E eu tenho que desagrupar se eu houver necessidade. Mas eu prefiro desagrupar. Então, eu clico aqui. Vai se transformar em 2 caixas de texto, SS. E aí eu começo a editar. Aqui no caso, eu vou colocar a disciplina que eu darei hoje. No caso, vou colocar português. Não gostei dessa cor, dessa fonte. Não gostei. Então, você vem aqui, cor de fonte, e modifica. Você pode colocar a cor que você quiser. Azul, amarelo, eu vou aqui em azul. Também não gostei da letra. Então, eu vou olhar aqui, inúmeras fontes eu tenho. Muitas são do Canva Education que eu posso utilizar. Vou colocar essa. E muda a fonte do meu título. Aqui eu vou colocar o meu nome, né? Tem o nome da... Aqui, colocando o meu nome. Ah, não coube. Então, eu vou esticar aqui. Estico para cá. Estico para lá. Também ainda não cabe. Eu vou diminuir a fonte aqui. Agora tá bom. Então, eu alinho e consigo ajeitar. Na apresentação, eu sempre gosto também de colocar o cabeçalho. Então, para colocar o cabeçalho, eu venho aqui no texto, adiciono um pouquinho de texto e venho aqui editando. Estico e subo aqui na setinha. Quando aparecer essas 4 setinhas, eu consigo mover, tá? E aí eu digito o nome da minha escola. Eu também posso mudar a cor, a fonte. Não quero que caiba tudo no mesmo espaço. Então, eu estico aqui, vou esticando, estico mais para cá. Tá certo. Alinho, quero centralizado e mais para esse outro. Posso mudar a cor, quero preto. Ou negrito. Esqueci. Seleciona e coloca. Não terminei. Então, eu coloco aqui duplicar ou Ctrl C, Ctrl V, ou eu venho aqui também, dá certo também. Ó, venho aqui. Adiciono mais um pouquinho para eu terminar o cabeçalho. Coloco o nome da cidade. Campo Grande. Eu vou deixar a data em branco aqui, de abril de 2021. Faço a mesma coisa, seleciono, coloco negrito aqui e terminei a apresentação da aula. Eu preciso adicionar uma nova página. Eu venho aqui, adicionar página. Eu posso deixar a página do jeito que está e acrescentando as informações, eu também posso ir em templates e ver o que se encaixa, o que eu desejo. Eu vou olhar aqui, procurar algum que eu goste. Eu gostei desse, vou colocar esse aqui. É a mesma coisa. O único trabalho que eu tenho é diminuir, editar nessa parte aqui, né? Mais para cá, edito o tamanho do livro aqui. Sempre deixando espacinho que o seu rosto vai ficar aqui. Aqui eu vou colocar conteúdo que eu vou dar hoje. Eu vou trabalhar sílabas. Então, eu vou colocar aqui. Agora, eu quero uma nova página para eu trabalhar o conceito. Eu adiciono aqui. Posso deixar assim desse modo, ou eu posso trocar de cor aqui.
Tem outras opções de cores, eu quero azul, roxo, verde. Ah, não quero, eu quero um que já venha pronto. Eu venho aqui em templates e procuro aqui. Eu quero esse aqui, ó. Então, vamos colocar. Eu vou diminuindo os clip arts, né? Para caber certinho. Eu também posso modificar o clip art que eu tenho aqui nesse slide, não tem problema. Se eu quiser digitar o conceito aqui, eu posso digitar sílabas, são, não tem problema. Ah, eu quero pegar um conceito que está no meu computador e anexar nesse slide. Também é possível. Você vai apagar e vai deletar tudo isso aqui. Deixa o que você só precisa, né? Deixa só isso aqui. E você vai em Uploads. Uploads. Eu tenho vários aqui que eu já baixei, que eu vou utilizar. Eu só vou demonstrar como você faz. Você vai em Uploads, em Dispositivo, e procura. Ele vai abrir uma pasta, a última pasta que você abriu, você clica na imagem, abre, ela vai baixar normalmente. Eu tenho várias vezes a mesma imagem, eu posso excluir, não tem problema. E eu vou utilizar a última que eu baixei, que é a mais atualizada. Então, vem aqui, e aí eu arrumo do jeito que eu quero, estico um pouquinho, lembrando que se eu coloco muito aqui pro lado, é capaz de estampar o meu conceito, né? Então, pra mim tá bom. Está pronto o conceito aqui que eu vou explicar para os alunos. Eu quero adicionar uma página para me despedir das crianças. Faço a mesma coisa. Adiciono. Eu vou em templates. Acho alguma coisa aqui. Gostei dessa aqui. Vou utilizar essa. Eu não quero esse texto aqui. Eu vou desagrupar e vou apagar somente esse aqui. Deleta. E eu digito aqui. Utilizando a mesma fonte. Até a eu vou precisar diminuir a letra, né? Para caber certinho, eu vou diminuindo. Eu posso vir aqui, como também eu posso vir aqui. E esticar. E colocar certinho aqui. Eu posso deixar no meio. Esse texto. Né? Aí eu não quero utilizar todo o clip art. Vou utilizar só o de baixo. Então, eu apago aqui. E coloco aqui. Eu estico esse clip art também para caber certinho. Aí. Arrumo aqui, estico para cá. Eu vou mexendo aqui até eu ver como que ficou e ficar do meu agrado. Até a próxima aula. Eu não quero utilizar esses clip arts, eu deleto. Vou deixar borboletinho aqui. Ah, eu quero mover isso aqui mais para cima. Mas se eu mover diferente, ó, tem que mover um por vez. Mas tem um esqueminha aqui no Canva que é bem rapidinho. Você vem aqui com o seu mouse ou com o seu touchpad, seleciona aqui tudo. Vai ficar selecionado tudo e você vem aqui em agrupar. Você juntou a caixa de texto mais a imagem, a forma que está embaixo. São um só. Aí você pode movimentar para onde você quiser. Eu quero colocar uma foto minha. Eu posso colocar uma foto minha em Uploads, procurar no meu notebook, uma foto minha anexar. Fica também bacana. E, eu quero colocar uma imagem, quero colocar um avatarzinho. Posso deixar um avatar aqui também. Fica uma gracinha também. Eu quero mudar o fundo. Posso mudar o fundo, a cor do fundo, clicando azulzinho.
o vermelhinho, do jeito que você queira, conforme a sua preferência. Depois que você fizer isso, você vai verificar, olha lá. Eu fiz a capa de apresentação, o nome do conteúdo, o conceito, finalizei com uma mensagem aqui. Caso você não queira, também outra dica, eu não quero usar um avatar, eu quero usar uma imagem, um clip art de alunos, ou professores, ou sala de aula. Você vem aqui em elementos e pesquisa aqui. No caso, eu quero professor. Aí você tem vários clip arts de professor, de sala de aula, só que você tem que verificar os que são grátis que você pode utilizar. Aí eu quero sala de aula. Vamos ver se tem algum. Tem aqui também. Você pode colocar no lugar e ajeitar, tá? Fica a seu critério. Depois que eu organizei isso, visualizei, eu vou aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui. E vou em apresentar e gravar. Apresentar e gravar. Clico aqui. Vai abrir essa parte aqui e vamos para o estúdio de gravação. Clico aqui em cima. Vai abrir um espaço aqui que você vai estar se observando, você se ajeita, né? Você pode colocar, aproximar mais, né? A sua imagem, a sua câmera, então o computador e iniciar a gravação. Você clica aqui em cima. Já tem aqui o padrão, no caso aqui eu sempre gravo com fone de ouvido, para ficar um pouco mais legível, né? A minha fala e também o som ficar bacana. Eu iniciei a gravação. Vai ter esses números contando, aí vai começar. Você vai aparecer nesse cantinho aqui. Você vai se apresentar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora Aldana. Hoje, você vai falar a data de hoje. Eu sempre peço para as crianças marcarem no calendário, né? A data de hoje. Hoje é segunda-feira, 30 de abril. Procura no seu calendário qual que é o 30 de abril. Ele vai lá e procura e marca. Então, hoje aprenderemos um conteúdo interessante na aula de língua portuguesa. Qual será esse conteúdo? Vamos lá. Você vai, pelas setinhas, você vai passando os slides que você fez. Sílabas. E você, sabe me dizer o que são sílabas? Quem será que vai entender o que eu estou falando? Vamos aprender. Então, crianças, vamos observar ali. A imagem tem a imagem de uma bicicleta. Olha lá. Bicicleta. Essa palavra é dividida em pedaços. Os pedaços dessas palavras nós chamamos de sílabas. Tem palavras que têm um pedaço, tem palavras que têm 2, 3 ou 4 ou mais. Vamos observar aqui. Mão, gato, camisa, abacaxi. Então, as sílabas são os pedaços das palavras. Já agora que você aprendeu com a prof o que são sílabas, eu me despeço. Então, crianças, até a próxima aula. Beijinhos da prof. E aí que eu fiz a minha apresentação, você vai anexando o conteúdo que você quiser. Se você quiser colocar matemática, português, no mesmo slide você consegue. Você quer colocar um slide da atividade que você vai preparar, também consegue, fica ao seu critério. E aí você vem finalizar a gravação. Você espera fazer o upload. Ele demora uns minutinhos aqui. E aí, se você não gostar da apresentação, você descarta e aí vai e grava de novo. Descarta e grava de novo. Quantas vezes você quiser. E a última gravação é a que fica salvo no seu Canva, tá?
Está fazendo o upload. O site é muito interessante. Você vai descobrindo coisas que você não sabia. Aí, aqui, ele tem opções. Você copiar o link e mandar o link para o grupo do WhatsApp, e a criança abre lá automaticamente. Fica a seu critério. Aqui você salva e sai. Fica salvo. Aqui você descarta, joga fora. E aqui você baixa. Nós vamos clicar em baixar. E aí, tá baixando. Aqui já tem o nome, português. Mas você pode reenviar quando você baixar, tá? Além de gravar esse slide, você pode salvar esse slide de diferentes formas, como imagem, como PowerPoint. Canva dá várias opções, tá? Eu vou mostrar como você pode fazer. Em PDF é muito interessante. Essa plataforma digital aqui. Ele demora um pouquinho, mas ele já baixa. Tá baixando. E você pode ir editando esse slide e fazendo outras aulas em cima dele. Apaga, exclui a gravação, volta e faz outras aulas, se você quiser deixar um modelo único para não ter trabalho de ficar editando, né? E aqui você salvou o seu design. Você continuar editando, você vai para cá, continuar editando. Você fecha aqui, olha lá. Aqui, nesses 3 pontinhos, é uma opção que você pode baixar, aqui ó, ver tudo, em PowerPoint. Se você clicar aqui, ele vai baixar em PowerPoint essa apresentação sua, você pode salvar e deixar lá no seu computador, se você precisar futuramente. Nós temos a opção baixar aqui, ó. Você clica aqui. Aqui PNG é imagem, JPG é imagem. Aqui PDF padrão é o PDF, você pode salvar isso daqui em PDF e mandar também para quem não tem acesso à internet, tá? Eu não consigo, a professora, eu não consigo utilizar, abrir seus vídeos, porque minha internet não dá. Então, você salva em PDF e manda o PDF. Aqui o PDF para impressão, a imagem é um pouco melhor, né? Vídeo, GIF, tudo. Aqui eu vou salvar uma página dessa em imagem, que também você pode utilizar e mandar para os alunos por WhatsApp. Você vai aqui em PNG, você seleciona aqui a página que você quer salvar. Eu quero a página 3, que é do conceito, e baixa aqui. Vamos lá. Vai salvar uma única página. Aqui ele está baixando. Ele já baixou o vídeo. E aí eu vou continuar editando. Deixando aqui. Agora vamos lá para o home, que é a página inicial. Você vai verificar, né? Ele vai dar uma atualizadinha. Que já está aqui, ó, gerando aqui, ó. Já ficou salvo aqui. Você pode acessar do celular esse slide. Enquanto vai salvando aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, nós vamos aqui, ó, em exibir todos. Olha lá, eu vou mostrar a pasta, ó. Mostrar a pasta, vai para os meus downloads. Aqui, ó, eu vou clicar no primeiro. Aqui, aquela página que eu fiz do conceito, ele virou uma imagem. Você pode mandar para o grupo de WhatsApp só esse conceito aqui, não tem problema. Manda lá. Agora, vamos ver aqui a outra opção. Já está aqui o slide. Eu posso renomear, né? Renomear, vamos colocar aqui português. Eu vou colocar a data da minha aula 30 de abril, vou colocar aqui, não tem problema. Ou se você, aí ele fica aqui, aí você carrega, ou copia, ou recorta, vai para a pasta que você deseja, e você clica aqui em cima, vai aparecer
Olha lá. Aparecer nesse cantinho aqui. Como ficou Você vai se o apresentar. slide que nós montamos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora. Hoje aprenderemos. Ó, tudo que você falou vai aparecendo então, aqui, aos poucos. Ó. Sim. Mão. E aí chega no final, aqui, olha lá. Até a próxima Como eu falei aqui, vocês coloquem, olha lá, não coloquem aqui do lado o clip art, porque você vai aparecer isso daqui, bem aqui, tá? Vou fechar aqui, vou voltar lá na minha página do Home, né? Tá carregando aqui, mas ele vai gerar o meu designer aqui, vai ficar salvo. Espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado. Um grande abraço a todos os colegas da rede. Encerramos agora a nossa formação. Gostaria de agradecer a todos os professores que participaram, que estiveram presentes, que se interessaram pelo conteúdo que nós apresentamos para vocês. Agradecer também à professora Tânia, que se desempenhou muito bem durante a parte em que ela abordou aí os conteúdos de uma forma tão dedicada, tão correta, tão objetiva. Agradecer a nossa convidada especial, a professora Aldana Velasquez, que contribuiu conosco com muito carinho, a equipe técnica que nos auxiliou em todo o processo de formação. Também gostaria de agradecer a todos os intérpretes que tornaram a nossa formação ainda mais enriquecedora. E gostaria de dizer para vocês que nos colocamos à disposição, estamos à disposição para quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, tá? Nós estamos lá na GFEM, é um setor da CEMED, somos técnicas responsáveis pelo primeiro ano do ensino fundamental. Qualquer coisa é só nos procurar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Beijos. Agradecemos a todos pela participação. Contem conosco, estamos à disposição para qualquer dúvida, solicitação e muito obrigada por terem assistido e esperamos ter contribuído para o desenvolvimento das suas aulas no tempo de remotos de aula.